E aí, jovens, hoje a gente vai falar do oitavo dia de La Casa Digital. Se você está procurando mais ferramentas com relação ao marketing digital, hoje não vai ser um dia bom para você. Hoje a gente vai falar mais sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre como você atingir seu primeiro milhão, como é que faz isso, é uma fórmula sim, o Titi ele vai revelar para a gente. E também com relação a uma prova que vai acontecer no dia de hoje, que é 50 mil reais, que podem ser dos participantes ou de quem assistir a live ao vivo hoje, ok? Vamos lá? Bom, o dia começa com o Jabá da Eduz, falando da plataforma dele, o quão completa ela é, pareceu bem interessante também. Na sequência veio o Nésio também, falando com relação a finanças. Ele tem uma visão muito boa de finanças, ele fala da importância de você ter rendas passivas e da importância de você estar se conectando com novas pessoas. Pessoas novas e ambientes novos, aí que você vai conseguir ter novas ideias. A Luísa Trajano, da Magazine Luiza, ela também passou lá, né? Não passou ao vivo ali, mas ela estava num via Zoom, falando com relação ao empreendedorismo, né, pelas mulheres. Então foi bem interessante. E o Lucas ele voltou na casa dessa vez para falar com relação a negócios locais. O que ele falou com relação a negócios locais? A primeira coisa que você tem que ter é criar um BM, que é um Business Manager. O que acontece? Você vai ter que trabalhar 3 pontos principais. É uma conta de anúncio, você ter uma página no Facebook e um Instagram. Esses são os 3 pontos principais que você precisa trabalhar assim que você quer trabalhar o seu negócio local. O que é um negócio local? Bom, essa explicação já vem do Pablo, né, durante o dia. O negócio local, ele precisa estar cadastrado no Google, ele precisa ter um website, ele precisa ter um WhatsApp permanente focado em comunicação, ele precisa estar gerando conteúdo constante para subir você no SEO autônomo. Inclusive, se você não tem isso, você nem está no mundo da internet. E o que acontece é que, assim, se você não está no mundo da internet hoje, daqui a 5 anos pode ser que você não exista mais. 5 anos atrás, o delivery era uma questão de algumas opções de alguns restaurantes. A gente passou pela pandemia e o tempo foi encurtado, então o delivery não passou a ser uma opção, passou a ser a regra, né? Se você não tivesse com essa opção, você quebra. E aí é o que vai acontecer com a internet também nos próximos 5 anos. Se você não tiver inserido na internet, não adianta nada. Então, o que acontece? O que é um SEO atômico? O SEO atômico é uma ferramenta do Google para que quando a pessoa faça uma pesquisa na internet com algo relacionado ao teu trabalho, ao teu produto, serviço, ela te encontre, você esteja bem ranqueado nela. Então, assim, o Google é realmente uma ferramenta sensacional de pesquisa, mas de nada adianta você estar na página 100, na página 15. Dificilmente quem está fazendo uma pesquisa no Google vai muito além da página 3. Tá? Então, tudo isso é o que vai definir o seu negócio local. E um ponto bem interessante com relação à distribuição do seu conteúdo, utilizando essas ferramentas de negócio local, você consegue colocar o seu negócio no mapa e as pessoas que estão ali, naquele raio da tua região, elas comecem a te procurar, elas comecem a receber conteúdos teus. Então é bem interessante com relação a isso. E para finalizar, teve o aniversário da Ana Carolina, comemorando ali, junto com os participantes da casa. Começa o período da noite, com o Pablo perguntando para a aniversariante do dia, para a Carol, né, para a Ana Carolina, se ela morava na casa que ela queria ou se ela morava na casa que o patrão dela deixava. E aí ela falou que ela não tinha patrão, que ela era uma empresária e tal, mas que ela não morava na casa que ela gostava, né, que não era a casa que ela queria. Então o Pablo falou, então na verdade você tem um patrão sim. Ela ficou meio na dúvida, como assim tem patrão, né, se era empresa ou não era empresa, quem que eram os patrões dela. O Pablo falou assim, é o dinheiro é teu patrão. E foi bem forte nessa hora, que aí as pessoas começaram a entender que elas estão sendo controladas pelo dinheiro. E o que acontece com relação a isso? Ele fez essa pergunta para todo mundo, se as pessoas elas estão vivendo o que elas querem ou o que o patrão dela, no caso o dinheiro, quer. Comenta aqui embaixo o que você está vivendo. Você está morando na casa que você quer ou na casa que o dinheiro teu deixa? Você está trabalhando com o que você quer ou você está trabalhando por conta do dinheiro? Você está conseguindo viajar? Você está conseguindo comprar as coisas que você quer? Você está conseguindo usufruir as coisas que você quer? Ou é as coisas que o dinheiro vai te deixar? Comenta aqui embaixo, vamos ver. Então, quando o dinheiro é teu patrão, você não toma posição nenhuma. Tá, mas por que é assim? É que o sistema ele foi criado para você se curvar sobre pessoas
e com relação às coisas. Então, se você se curvar diante desses dois, pessoas e coisas, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai fazer nada do que você quer. E por que que a gente está falando com relação a dinheiro aqui e a gente não está falando com relação a poder investir em tal coisa, com relação a mais marketing digital? Porque simplesmente todo problema ele tem que ser resolvido primeiro com relação à emoção. Se você vai salvar alguém, a primeira coisa que você faz com nesse salvamento é resolver a questão da emoção da pessoa que está se afogando ali. Ou tu vai bater nela, ou tu vai dar um choque nela, ou alguma coisa vai acontecer. Porque se você for tentar salvar do jeito que ela tá, sem tratar a emoção primeiro, ela vai te afogar junto. É por isso que muitos salva-vidas, quando vão salvar essa pessoa, segundo o Pablo ali, eu não sei se é verdade ou não, se você salva a vida, comenta aqui, dão um murro na pessoa ali, para que ela entenda ali que acabou, não tem que ficar com aquele pânico mais. Então é por isso que todo problema você primeiro trata pela questão emocional. E é por isso que a gente está tratando com relação a finanças, prosperidade, marketing digital, de uma maneira menor. Primeiro você tem que controlar emoções. Porque é muito mais sobre pessoas do que sobre dinheiro, sobre fama. A gente já tem comentado nos episódios anteriores que realmente é sobre pessoas, tá? Bom, com relação à prosperidade agora, a gente vai falar com relação aos ganhos, né? E o primeiro ponto que a gente vai trazer, claro que a gente vai sair de uma linha tradicional, mas um ponto de vista onde, assim, somente as fêmeas multiplicam. A gente está tratando muito essa questão, que tudo que você precisa saber está na natureza, porque Deus já criou. Então, assim, só a parte fêmea multiplica, as mulheres multiplicam, a terra multiplica, as empresas multiplicam. Tudo que é fêmea é o que multiplica. E a semente em si, ela não multiplica, porque a semente em si, ela vem da palavra do sêmen, então é o sêmen. E o que o Pablo tem feito com a gente ali na Casa Digital e até com os participantes? Ele tem dado as sementes, ele tem fornecido todas as sementes. Só que semente sozinha não prospera. E é isso que está acontecendo com a grande parte da população. Ela tem a semente e não planta. Então, o que você precisa? Você precisa plantar ela numa boa terra, cuidar dela para que aí se multiplique. Né? Um outro erro das pessoas ali com relação à multiplicação é tirar depois a árvore dali e consumir toda ela, em vez de consumir só os frutos que a árvore está te dando. Então, é uma analogia que a gente está começando a falar com relação ao investimento aqui. Então, o que acontece? Quando a gente quando a gente recebe semente, a gente precisa plantar ela e o que acontece? Para ela prosperar, primeiro ela tem que morrer. Ela tem que explodir, ela tem que deixar de ser semente. Porque senão ela não vira uma mangueira, senão você não prospera. Se você não deixar de ser quem você era, você não está abandonando suas crenças antigas. É isso quando a gente fala que é morrer. É você abandonar suas crenças, é começar a viver alguma coisa que você nunca viveu. Né? Você ter essas experiências novas. O Pablo ele perguntou quem aqui do público ainda não teve resultado nenhum. E várias pessoas falaram que não tiveram resultado nenhum. E o que acontece? Então eles estão idolatrando a semente. Porque a gente está recebendo as sementes, né, os conhecimentos, os códigos, as dicas, os insights. E se você não colocar em prática, né, se você não plantar, não adianta nada, você está fazendo idolatria. E Deus não quer isso. Deus não quer nem que você idolatre Ele. É isso que acontece. Então pare de ficar só colocando as sementes, jogando elas pro alto, falando que você tem um monte de semente. Um monte de semente não é nada. É que nem um monte de ideia, não vale um centavo. Você tem que realmente estar plantando para você ter resultado. A gente já tinha falado nos episódios anteriores com relação a você fazer os testes. Se você só estudar também, não adianta, você não sobe. Aqui o Paulo fez uma brincadeira, um teste, não sei. Eu já tinha visto essa dinâmica, que o Kaiser já tinha feito também no passado, mas é uma dinâmica bem interessante. É uma dinâmica onde ele perguntou quem que aqui recebia salário antes de entrar na casa, né? E no caso a Ana, ela recebia salário. E o que ele fez? A dinâmica é bem simples. Se você quiser fazer também, você pode fazer. É você pensar no seu salário. Você pensa que o seu salário é como se fosse um tubo de oxigênio. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai e respira fundo. Respira bem fundo quando eu falar. E aí você vai segurar esse tubo de oxigênio seu durante um mês. Ok? Então, você respira bem fundo. E aí você segura. Quando você está segurando o oxigênio, você realmente foi pago para aquilo.
Você foi pago para estar segurando esse oxigênio durante um mês. Então, se passou 2 dias. E você realmente precisa segurar esse oxigênio, né? Porque você está comprometida com aquilo. E nisso se passam 3 dias. E você está bem firme segurando esse ar. E você não pode soltar esse ar. Porque esse é o seu salário, você tem que durar um mês inteiro. E aí, chegou no 6º dia. O que acontece? Você não pode soltar o ar ainda, né? Por mais que seja final de semana. Só que ainda faltam 24 dias ainda para acabar o mês. Então você tem que segurar esse oxigênio. Você está conseguindo segurar o seu ar todo esse tempo, né? Nesse momento que a Ana ela vai e não aguenta mais. E assim, ela foi orgulhosa. Ela foi orgulhosa porque não era para você estar segurando esse ar por tanto tempo. É isso que acontece com as pessoas que estão recebendo salário. Elas tentam viver o mês inteiro com aquilo. Então, foram pontos bem interessantes, né? O Kaiser, quando ele fez isso também, ele fez isso, acho que com uma pessoa ali, e a pessoa também fez a mesma coisa. Elas tendem a segurar o ar o máximo possível. E o que acontece? Por que acontece tudo isso? Toda a crença que você tem é quando você está prendendo a sua alma, né, no seu crânio. E aí veio uma outra dinâmica bem interessante, que ele pediu para as pessoas ali da casa fazer o sinal do coração. E a grande maioria vai fazer aquele sinal assim, né? E não sei se você também sabe, se você for fazer o sinal do coração, você também fez isso. Mas isso não é o coração. Quem que te ensinou que o coração é assim? O coração ele está muito mais como se fosse isso, né? Um punho fechado. O coração é assimétrico. E você? Você sabe por que você fala que o coração é daquele jeito? Não faz sentido. As pessoas te ensinaram errado. E foi bem interessante nesse ponto, porque a Ivy até tentou justificar que as pessoas elas tendem a fazer o que é feio é ser belo. E o Pablo ele deu uma correção ali, não é isso. É que as pessoas, elas que não questionam, e o Pablo ele corrigiu. E o Pablo ele corrigiu porque assim, não é só isso não. O problema é que assim, as pessoas que não questionam, elas tomam mentiras como verdades. E você passa a vida toda acreditando naquela mentira. Você passa a vida toda achando que aquilo que você aprendeu no passado é a verdade. Então você vai se enganando. E nisso você vai se lascar o resto da vida. Você vai sofrer o resto da vida porque você está acreditando numa coisa que te passaram, você não questionou e está levando como uma verdade uma coisa que pode ser mentira. E aí vem a pergunta, já que vocês erraram como é que é o coração, como é que é o sinal da alma? Você que tá assistindo aqui, você sabe qual que é o sinal da alma? Né? Nenhum participante conseguiu responder. E aí a gente volta para a questão do marketing digital que o pessoal estava querendo aprender. Vocês querem entrar na rede social, vocês querem entrar nas redes, se vocês não sabem de alma, como é que vocês vão falar com as pessoas, como é que vocês vão tocar na alma da pessoa, como é que você vai dar vida, como é que você vai fazer esse transbordo. Então, não faz sentido. E aí o Pablo fez uma outra dinâmica que foi bem interessante. Basicamente é você colocar as mãos na cabeça e fechar os olhos e segura. E foi bem interessante porque ele foi falando, né? E ele foi decretando, né? Vocês vão ganhar 100 mil reais, vocês vão ganhar 1 milhão de reais, todas as suas bênçãos vão ser atendidas, né? Todos os seus pedidos vão ser atendidos. E tudo isso ele foi falando, só que o que acontecia? Toda vez que ele falava, ele gesticulava assim, ele explodia. E as pessoas estavam com os olhos fechados. E toda vez que ele decretava alguma coisa, ele explodia. E aí ele falou, agora vocês podem abrir os olhos. Só que não se mexam. E as pessoas continuaram ali, na mesma posição. E ele continuava falando. Até quando ele chegou e falou assim, aí vocês estão assim, porque as crenças que vocês estão levando não te permitem a você ter esse contato com a sua alma. Você foi criado para obedecer.
E mesmo assim vocês não estão fazendo o que eu estou fazendo. Levou um certo tempo para as pessoas entenderem que toda vez que o Pablo decretava alguma coisa para a alma dele, a alma tinha que expandir. Porque é isso que a alma é. É uma explosão de energia. Ela é uma explosão de energia em todo o seu redor. Uma outra dinâmica que o Pablo fez logo em seguida foi a questão de você respirar bem fundo e soltar. Você vai ver que tem alguma coisa presa ainda. Então você respira 3 vezes bem fundo e solta. E depois você escreve no papel o que está te prendendo ainda. Se é uma questão de religião, é uma questão de filhos, é uma questão de família, amigos, de sociedade, é uma questão de vergonha. O que está te prendendo ainda de prosperar? Né? Comenta aqui qual dinâmica você achou mais interessante, não precisa falar quais são os resultados. Vai ser bem interessante se você já souber a dinâmica da alma. Eu não conhecia, então eu não conhecia e foi bem interessante. A gente aprendendo, sempre tem muitas coisas para aprender. Inclusive, o próximo ponto que a gente vai aprender agora é como fazer você ser exponencial, você crescer de forma exponencial. Eu vou deixar aqui como é que é a forma de você crescer de forma exponencial. Comenta se você já sabe o que significa isso aqui. Basicamente, o que significa aqui? REXO, né? 1HE, X, 20HP. Você sabe o que significa isso? Isso significa que você tem 1 hora de estudo, vezes 20 horas aplicadas, né? 20 horas produzidas, vai ser igual o seu resultado exponencial. Isso é uma matemática para você ter resultados exponenciais. É isso que vai fazer você crescer. O que você tem feito até então? Como é que as pessoas ensinaram para a gente, né, ali no passado e ainda no presente? É que você tem que ter 30 horas de estudo para 0,5% de produtividade. E isso vai dar o quê? Obesidade cerebral. Então pratique muito mais do que estude. E foi bem interessante porque o que aconteceu nessa hora? Veio a questão da natureza novamente. Porque o ser humano ele foi criado para ser autodidata. Se você não fosse podado pelos seus pais, muito provavelmente, ou pela sociedade, o que acontece? Os pais estão deixando a responsabilidade para as escolas, para as igrejas, para os vizinhos, para a polícia. Tudo isso está passando da responsabilidade dos pais para que outros eduquem seus filhos. Então, pensa sobre isso. O que você está fazendo com os seus filhos? Se você estivesse educando eles direito, eles provavelmente aos 21 anos já seriam milionários, já seriam ricos, já seriam poderosos aqui na Terra. A gente está realmente podando. E foi bem interessante esse ponto. Você tem que entender que você não é aquilo que as pessoas estão te falando para você ser. Você tem que ser alguma coisa anafórmica, sem formas. Não é para você ter forma. A forma tua aqui era para tu estar na floresta, que lá você tem liberdade, mas te colocaram numa fazenda. Isso para quem é do método DP, eles vão saber o que é isso. Você está na fazenda, você é livre. Você foi criado para estar na selva, na floresta. Você foi criado para estar na floresta. Então para de ser uma esponja, para de ser um absorvente. Você não tem que ficar absorvendo tudo, você tem que praticar mais. O absorvente depois ele vai parar no lixo. E a gente vai tocar naquele ponto, né, o que você é. E ele até apontou para o João Neto nesse momento e falou: você não é cantor, você está cantor. Ninguém é cantor. Porque no momento que ele para de cantar, ele deixa de ser quem ele é. Não. Ele só estava cantor até então. Né? Você é médico. Se tirarem seu CRM, você continua sendo médico. Você continua sendo quem? Você perde quem você é. Então a gente tem que entender quem que você é realmente. E não a posição que você tem, ou o status que você tem, ou o que falaram que você é. E aí foi até questionado se
se as pessoas tinham que continuar estudando, né? Então, não precisaria estudar tanto assim. Você tem uma forma de fazer testes lógicos que você tem que testar. É uma questão de teste lógico. Um exemplo disso foi que ele falou que há um tempo atrás ele estava lendo uma reportagem, acho que no Facebook, onde dizia que um navio da ONU estava carregando 1 milhão de muçulmanos para não sei aonde, e que logo de cara ele já falou, cara, é mentira isso, é mentira. E como é que é mentira? É teste lógico. Ele sabe que um estádio cheio cabe em 70 mil pessoas. Um navio é menor que um estádio. Não tem como um navio levar 1 milhão de pessoas. Então, é pela lógica. Você tira essa emoção primeiro e aí analisa. E ainda nessa questão de teste lógico e questão de natureza, ele foi confrontado uma vez num evento por um senhor de 50 anos que falou que não acreditava na verdade do Papa. E aqui vai um outro ponto, é que assim, não tem duas verdades, só existe uma verdade. Esse senhor falava que não acreditava na questão da prosperidade. O Papa falava que tudo que toca multiplica. Isso é uma prosperidade. Enquanto que o senhor acreditava que não era isso. Nessa prosperidade era você não precisar de nada. E aí o que o Papa fez? Então nem a minha nem a sua. Vamos deixar para a natureza, para uma mangueira responder. Então uma mangueira, ela prospera. Não é porque você vai falar para ela que ela tem que dar 10 mangas, que ela vai dar 10 mangas e acabou. Ela vai prosperar do jeito que ela quer. É a natureza dela. E o senhor, ele veio e falou, tá certo. A mangueira vai te escutar, se for essa questão dela decidir. Não, a mangueira não vai escutar, a mangueira não tem ouvido. A mangueira não tem ouvido para escutar mentiras. Ela não tem olhos para ficar vivendo o que ela viveu no passado. E aí fica você, com essa alma cheia de querer viver as coisas que seus olhos ainda não viram. Porque você tem ouvido, você tem olhos, mas você está escutando mentiras. Você está vendo o teu passado e achando que aquilo é a sua realidade. Uma crença errada leva a resultado errado. E aqui o Pablo ele conta um pouquinho da trajetória dele, né, como é que ele chegou onde ele chegou. Ele falou que tinha pessoas ali que iam levar 300 anos para ficar milionários, para atingir o primeiro milhão. E como é que foi a trajetória do Pablo? Com 10 anos, na família até então não tinha ninguém milionário. Até então que apareceu um tio dele que ficou milionário. Com 12 anos, ele leu o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Vou deixar o link até na descrição aqui, caso você queira saber mais. E aí ele falou, até os 60 eu vou ser milionário. Com 14 anos, ele já consumia muito daquele conteúdo, um conteúdo de prosperidade, um conteúdo de mentalidade. E ele andava com bastante também pessoas milionárias, pessoas da igreja. E aquilo incomodava ele. Ele tinha um certo ranço dessas pessoas. Mas o porquê? Porque a crença dele ainda estava limitando ele. E aí ele começou a entender uma outra mentalidade. Quando ele tinha 18 anos, ele já tinha certeza que ele ia ser milionário até os 30 anos. Com 21, ele entendeu que ia ser antes dos 30. E quando deu 27 anos, ele bateu seu primeiro milhão. Isso tudo fora da internet. Trabalhando na Brasil Telecom, porque com 18 ele já tinha começado a trabalhar numa empresa multibilionária. Então ele foi trabalhando tudo isso. O que aconteceu durante esses anos? Ele foi perdendo as crenças do passado. Ele foi mudando a mentalidade. E aí ele encurtou o tempo. Mas e aí? Qual que é a fórmula para chegar no milhão que o Pablo fala? O Pablo falou que é bem simples a fórmula de 1 milhão. Para você atingir 1 milhão de reais, você tem que atingir 1 milhão de pessoas. A atenção de 1 milhão de pessoas, pelo menos. Então eu vou deixar aqui como é que funciona. Basicamente, o que acontece? Você primeiro tem que atrair a atenção de 1 milhão de pessoas. Dessas 1 milhão de pessoas, você tira 10%. Então você tem a super atenção de 100 mil pessoas. E aí o que acontece com essa super atenção? Elas vão começar a falar, ué, o que essa pessoa está falando? Dessas 100 mil pessoas, 10 mil pessoas vão falar, cara, tem sentido o que ele está falando, quero saber mais. E dessas 10 mil pessoas, 1.000 pessoas vão estar interessadas em realmente comprar o teu produto. E aí,
Você tem um produto que vale R$1.000. Pronto. 1.000 vezes 1.000, 1.000.000. E aí você repete o ciclo. Se você não tem... Seu produto não vale 500, não vale 1.000, vale 500. Faça 2 vezes. Ou atinja 2.000 pessoas. Então, a fórmula em si é simples. O que você precisa saber trabalhar, o que muitas pessoas não estão conseguindo fazer, é transformar a superatenção, né, no engajamento, do engajamento para a conversão. Por isso que tem pessoas que têm redes sociais com milhões de pessoas e na hora de lançar não conseguem nada. Mas isso é normal. E por que dos 1 milhão de pessoas atingidas você não vai ter 1 milhão de conversões? Porque é até uma parada bíblica, né? Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. É por isso que da própria casa, muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. E onde conseguir 1 milhão de pessoas? Hoje em dia tá fácil. Tá no celular, tá na sua mão. Não sei se você está assistindo pelo celular, pelo computador. Hoje o Facebook tem muito mais pessoas online, conectadas, toda hora, em qualquer hora do dia, do que haviam em pessoas vivas há 100 anos atrás. E o que você está vendendo, então? Ele lembrou da live que ele fez com o Flávio Augusto, onde o Flávio Augusto ele falou que se ele tivesse que começar por alguma coisa, ele estaria vendendo novamente, para recomeçar. Você está vendendo o quê? Para começar, você está vendendo a sua imagem. É isso que você está vendendo. E aqui ele vai falar com relação aos níveis que você vai passar na vida para ter a riqueza, né? Para ter a sua prosperidade. A primeira riqueza é a riqueza que você está tendo até então, que é o salário. O salário tem que acabar. O segundo é a questão do lucro. O lucro vai te dar esse poder. O terceiro patrimônio. E o patrimônio, o que acontece com o patrimônio? O patrimônio ele está aqui, né? Ele realmente vai acabar sendo mais arrogante com a pessoa que tem patrimônio, se ela só tem patrimônio. O quarto é a questão de você ter renda passiva. Inclusive é o que o Nésio tinha falado de dia, para você ter renda passiva. E por que disso? Para que você realmente comece a viver da renda passiva. Você tem que se casar com esse princípio. E o quinto é você ter a renda eterna. Renda eterna é você estar investindo nas pessoas. Então você tem um salário que precisa acabar. Você tem lucro, mas que não é tudo. Você pode construir um patrimônio e mesmo assim não ter resolvido sua vida. Porque em questão de patrimônio, a gente tem Johnny Depp, Nicolas Cage, John Travolta, todos faturaram milhões nos cinemas dos Estados Unidos. E estão todos quebrados hoje. Por quê? Porque eles não tinham o quarto item, eles não tinham a renda passiva. Eles podiam gastar o dinheiro que fosse, se fosse proveniente de renda passiva, porque eles sempre estariam tendo mais. Agora o quinto é complicado, porque o quinto é quando você começa a investir em pessoas. E a Adriana perguntou sobre esse quinto pilar do Pablo, o que ele tem feito. E ele falou, o quinto é investir em pessoas, primeiro que não é para você ficar se vangloriando do bem que você faz. Mas ele tem ações missiológicas, não são ações de caridade, é uma missão de vida mesmo. Então ele tem ajudado pessoas na África, tem ajudado pessoas no sertão, tem ajudado pessoas ao redor aí do Brasil também, mas não tem que ficar contando isso. E aí quando você começa a investir em pessoas, você tem um resultado gigante. Inclusive ele tinha até comentado que há um tempo atrás ele tinha recebido a mensagem que ele seria tão rico ao ponto de ter vergonha. Por quê? Porque ajudar as pessoas também é você colocar conteúdos seus para fora. Você está ajudando as pessoas com o que você já sabe. Se você não tem dinheiro, não tem problema, você pode fazer uma ação ali no hospital, você pode contar uma história, você pode... Tem tantas coisas que você pode fazer de forma que não precisa de dinheiro. Você pode estar gerando conteúdo, pode estar cuidando de pessoas, você pode estar ajudando,
Você pode estar fazendo muitas coisas ali. E nesse ponto, o que acontece? Ele tanto entrega que uma das alunas dele falou que ia dar uma porta para ele de presente para casa nova. E ela realmente deu. Uma porta que custa mais de 50 mil reais. A maior porta do Brasil, eu acho. E o que dá vergonha? Dá vergonha que, assim, ele está recebendo hoje coisas que ele nem precisaria estar recebendo. Ele consegue comprar. É nesse sentido que acontece quando você começa a investir em pessoas. Você começa a receber receber a retribuição das pessoas com relação a você salvou meu casamento, você salvou minha vida, você mudou minha vida, você me fez ter uma nova visão. Então, é isso que vai acontecer. E tudo isso, assim, toda a prosperidade, ela vem disso, de você investir em pessoas. E aí o Titi, ele fecha ali o tema e ele abre para perguntas. Ainda está tendo muita pergunta do pessoal da casa, talvez com choques que eles estão levando aí durante as aulas aí, e não dê tempo de raciocinar as perguntas todas. Mas tivemos algumas perguntas bem interessantes ali. Um destaque vai ser ali para a Adriana, que ela foi a primeira a perguntar. Ela perguntou qual que é a melhor forma, né? Um destaque vai ali para a Adriana, que ela perguntou se então a melhor forma de você quebrar essa cultura que a gente tem passado seria decidir ser autodidata. Não é uma questão de decisão, é uma questão de aceitar. A Adriana, ela perguntou, né, ela foi questionar o Pablo se então o melhor caminho para você... Ela perguntou se a melhor... A Adriana, ela perguntou se a melhor forma então para mudar essa questão da cultura que a gente vem passado é você decidir então ser autodidata e não estudar mais. Não é desistir, não. Não é aceitar só, é só não resistir. É uma coisa natural. Você tem que não resistir ao seu natural. Então é mais simples. Você não tem que decidir. Decidir é você gastar energia com isso. Você não precisa gastar energia com isso. É só você não gastar energia impedindo o natural. E o Vinícius também perguntou. O Vinícius também perguntou como é que faz para você se amar mais. Para você se amar mais, você tem que primeiro aceitar o amor de quem é o amor. Quando você começa a aceitar o amor de quem é o amor, você começa a encher. E aí você começa a transbordar naturalmente. E aí você dá o amor ao próximo. Por que eu dar o amor ao próximo? Porque o intuito da pergunta é como é que você vai amar o próximo se você não se ama primeiro. Então, primeiro, você tem que, na verdade, simplesmente aceitar o amor de quem já é o amor. E aí você vai enchendo. Até transbordar. Na hora que começa o transbordo, você já está amando o próximo. Não tem que gastar energia com isso. Bom, e para finalizar o tema aqui, o Pablo, no final do programa, ele falou que no programa de hoje ele vai estar com um cofre com 50 mil reais e a pessoa que descobrir o código desse cofre, ele vai fazer uma pergunta e aí esses 50 mil pode ser da pessoa ali da casa ou da pessoa da audiência, inclusive. Então, se te interessa esses 50 mil reais, acompanha lá. E se você for o Felizardo, vai ser bem bacana. Se quiser contar a sua experiência aqui também, vai ser bem legal. Tá? Comenta aí o que tu achou e até mais. Tchau, tchau.